O discurso de hoje é a respeito do fluxo digital para a elaboração da placa, né, a placa interoclusal, que pode ser feita de modo impresso ou usinado no bloco de resina. Então, através de um trabalho desenvolvido e a gente observou de forma técnica, né, e observou também de forma clínica os resultados comparativos entre uma placa e outra. O que a gente pode argumentar entre a diferença das duas técnicas de fazer? Bom, a gente imprimir a placa na impressora 3D, ela é feita através de um sistema progressivo, ela vai nascendo, ela vai formando. E quando a gente usina ela num bloco de resina, a gente está fazendo um trabalho de escultura regressiva. A gente vai diminuindo o bloco, fazendo com que ele vire a placa, se torne a placa. Esse bloco, quando ele é usinado, é um bloco de resina que já foi curado, o processo do material já está polimerizado, então eu só vou usinar. Ele não vai ter que passar por um processo de polimerização, igual o caso da resina fotopolimerizável, que é feito na impressora 3D. Então, o sistema, quando ele já está curado, o bloco curado, a gente usina, a adaptação e a questão da pressão da placa na boca é muito mais preciso, né? Por quê? Porque aquela placa ela foi usinada e ela não vai ter mais não vai sofrer nenhum tipo de problema de ajuste na parte interna dela, não vai fazer pressão nos dentes. Uma das coisas que a gente observou do ponto de vista em questão de material, mas também tem a questão do desenho da placa, o design da placa. Uma placa que a gente vai usinar, a gente não leva ela até a cervical dos dentes posteriores, a gente só leva só até cobrindo aqui o terço incisal aqui, dos incisivos, e cortando na altura de cúspide vestibular aqui, e nada mais que isso. Já uma placa impressa, a resina ela tem uma resiliência maior, então a gente precisa de descer até a cervical para oferecer um pouco maior de retenção na boca do paciente. Embora tenha algumas recessões gengivais, toda a gente cria o alívio, mas a placa impressa ela tem uma forma de desenho diferente, né? Um design diferente do formato da placa que é usinada. Tudo é questão técnica isso daí. Então a gente tem também que entender todo o design da parte de elaboração da placa, né? O técnico que vai fazer lá, ele tem que entender muito bem isso daí para poder fazer com que as placas toquem tanto na região anterior em todos os dentes, na região posterior também em todos os dentes, né? Então, saber fazer a guia canina certinha, saber utilizar o articulador virtual certinho. Então, assim, o dentista pega uma placa dessa, tem que instalar na boca do paciente sem ter que fazer ajuste algum. E para ele ter êxito na instalação dessa placa, ele tem que seguir todo um protocolo da abertura vertical ideal para aquele paciente. Então, placa de bruxismo ou uma placa interoclusal, uma miorrelaxante, para cada paciente vai ter uma abertura vertical diferente. Isso vai depender do padrão facial do paciente, se ele é um braquicefálico, se ele é um dólico-cefálico, tá? Porque vamos supor que eu tenho um paciente braquicefálico. Vamos supor que ele tem uma retrusão mandibular. Vamos supor que ele tem uma sobremordida muito grande. Então, de acordo com o que eu vou abrir essa placa inicialmente, eu ainda vou ter uma profundidade na região anterior muito grande. E vamos supor que eu tenho um paciente dólico-cefálico, da face longa, tudo. Eu abro um pouquinho, já abro um espaço interincisal enorme, né, entre os incisivos, enorme. Então, assim, tem muita coisa que envolve, do ponto de vista do conhecimento, da avaliação, da anamnese inicial daquele paciente, para se aplicar ao tipo de design da placa, de construção da placa. Então, os profissionais que trabalham nessa área, para fazer um trabalho com excelência, ele tem que trabalhar com um laboratório que tem um conhecimento vasto nessa área de construção, de designs de placa, para que ele possa ter o melhor resultado possível. E dentro do discurso fluxo digital, tudo que se aplicava para a técnica do sistema tradicional, que é moldagem com alginato,
placas de acrílico, se utiliza para o sistema digital. O fato é que no sistema digital a gente ainda tem mais regras, mais detalhes, mais coisas a serem observadas. Então tem que estar alinhado aí com o laboratório que realmente trabalha muito bem nessa área. Então, aqui, aproveitando o gatilho, eu gostaria de ilustrar uma situação bacana, porque um paciente que tem aí um problema, né, uma disfunção, uma DTM aí, sintomática, com dor, ele começa a utilizar uma placa para abrir verticalmente, deslocar a cabeça de côndilo de dentro das fossas, né, criar um processo aí de evolução de estudo do caso, para a gente descobrir se o problema do paciente é X ou Y, né? Se a gente vai ter que aumentar mais a dimensão vertical naquela placa, abrir mais um pouco. Então a gente começa fazendo uma placa, depois a gente pode adicionar material oclusal para abrir mais a questão vertical caso seja necessário, né? Vamos fazendo os ajustes e os estudos progressivos. Uma hora que a gente definiu a altura ideal dessa placa, que o paciente já está queixando muito menos de dor, que essa altura não comprometeu aí o padrão facial do paciente, a mastigação, deglutição, fonética e tudo, por mais que o uso dessa placa é para um uso noturno, seria ilegal para esses pacientes que estão com muita dor ter o uso dessa placa diurno. Só que é antiestética, atrapalha a fonética, uma série de coisas. Então, a partir do momento que a gente passa por esse tempo, esse período de estudo, a gente pode substituir essa placa por um sistema biotemplate de Ricketts, né? O sistema biotemplate de Ricketts é um sistema que a gente utiliza aproveitando a mesma abertura vertical que era utilizada na placa, só que ele é uma cópia, ele é um clone da parte oclusal inferior todinha inferior, ou seja, ele é um clone da superfície oclusal dos dentes inferiores, que vai aumentar a dimensão vertical do paciente. Então, o paciente, quando ele morder, ele vai morder em cima desse sistema, e para fazer o uso diurno, ele pode comer com isso daqui, ele pode mastigar, deglutir, é estético, né? E o legal é que realmente depois de um determinado tempo, ou até mesmo mais de ano, pode-se decidir a conduta para o desfecho do caso, se vai ser uma reabilitação protética que vai ser feita definitiva, né? Somente na arcada inferior, ou você vai dividir esse espaço para fazer metade na superior, metade na inferior, cujo qual já compensa a curva de SPI do paciente certinho e tal. Então, tem casos e casos. E o nosso método de trabalho é um método de trabalho que trabalha com profissionais que dominam bem esse discurso, né, de reabilitação, junto com o discurso dessa parte aí, de disfunção temporomandibular, né? Então, a gente está aberto a um diálogo com novos profissionais que querem adentrar ao nosso protocolo de trabalho, né? Que é passar a fase inicial da utilização dessas placas, a gente saber desenhar, projetar uma placa ideal para aquele caso, né? E aí, depois do determinado tempo de uso da placa, a gente vai desenvolver também, de forma no fluxo digital, o sistema chamado Biotemplate de Ricketts, né? Já utilizado aí por muito tempo aí nos Estados Unidos, pelo Dr. Ricketts, que é um profissional da área aí muito conceituado. E, infelizmente, poucos são os profissionais no Brasil que conhecem essa técnica, né? Então, assim, estamos aí abertos para poder ter um diálogo mais amplo, né, com os profissionais interessados em estar utilizando esse sistema.